E eu quero convidar os irmãos, a mesmo assentados, a abrir suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, porque queremos trazer uma palavra especial também para as famílias, uma palavra de ajustamento, uma palavra realmente de conexão. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 18, vamos começar no 18 até o versículo de número 21. Famílias conectadas, relacionamentos ajustados, para a honra e glória do Senhor. Vou pedir para não colocar a leitura lá, tá bom? Pode botar só o slide mesmo, porque o povo vai usar a Bíblia agora, hein? Usar a Bíblia. Quem está perto de alguém que não tem Bíblia vai emprestar a Bíblia. Quem está perto de alguém que não tem celular, vai emprestar o celular. Mesmo se for iPhone, pode emprestar. Tá bom? Colossenses, né? Capítulo 3, versículos 18, 19, 20 e 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante de Deus. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Posso ouvir um amém de todo mundo agora? Não? Por causa de quê? As irmãs não estão querendo falar amém, não? Não bate? Colossenses 3. É? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler de novo. Aí quando eu falar das esposas, 18 a 21. Ainda falei assim, 18, 19, 20 e 21, para não ter dúvida. É porque vocês estão preocupados com outra coisa. A ovelha escuta a voz do pastor. Em princípio seria aquele mesmo, mas eu reduzi aqui. Mas, na verdade eu vou usar essa perícope, né, todo esse trecho. Podemos ler de novo? Vocês sem atrapalhar eu de novo? Mas vai ser assim, não vamos combinar. Quando eu falar das esposas, que é o verso 18, os maridos falam amém. Quando eu falar dos maridos, que é o 19, as esposas falam amém. Quando eu falar dos filhos, os pais falam amém. E quando eu falar dos pais, os filhos falam amém. Amém? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Vamos ver quem é mais forte, hein? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Amém. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é democrática, né? Ela é democrática. Graças a Deus pela palavra do Senhor, irmãos. A carta de Paulo aos Colossenses, eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Ela não foi uma carta escrita exclusivamente para a família. Aliás, eu creio que não há na Bíblia uma carta assim exclusivamente, ou um livro para a família. A carta de Paulo aos Colossenses, como as outras demais, é endereçada a uma igreja.
A igreja que ficava na cidade chamada Colossos, daí Colossenses. O tema da carta, especialmente do capítulo 3, é a nova vida em Cristo. É esse capítulo que Paulo começa no versículo 1, aquele conhecido versículo, né? Buscai, se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então ele está falando da nova vida em Cristo e como nós devemos levar a nossa vida aqui com os olhos fitos no céu. Mas como falar de nova vida em Cristo pensando na igreja sem pensar no lar? Não tem como. Paulo ele está querendo conectar família e igreja. Ele está querendo mostrar que não são dois entes completamente dissociados, separados, mas que família e igreja são a mesma coisa. Portanto, a vida que se quer viver na igreja, ela deve ser vivida na família. E a nova vida afeta todas as esferas da nossa vida. E se ela afeta todas as esferas da vida, é a familiar. Aliás, a palavra afetar é uma palavra interessante. Uma das quartas-feiras, decidimos lá na reunião de terça-feira, o tema vai ser, ainda não sei qual, olha que tema legal. Eu tenho que lembrar ele, assim. O afeto, como é que é? O afeto que me afeta. É uma coisa assim. Esse trocadilho com a palavra afetar, porque afeto parece que é coisa boa, né? Afeto, eu tenho afeto por você, tenho amor, carinho, dinheiro, essas coisas todas que o afeto inclui. Mas afetar, quer dizer, fulano me afetou, já não é uma coisa tão positiva, parece, né? Mas na verdade, quem nos afeta é aqueles por quem nós temos afeto. É aqueles que estão próximos de nós, é as suas opiniões, as suas falas, os seus trejeitos, etc. É que nos afeta. O outro da rua, eu estou no trânsito, ele falou uma coisa comigo, não me afeta em nada. Nem conheço, vai embora. Mas o filho, o pai, a mãe, esses nos afetam. Portanto, lá é o primeiro lugar onde nós precisamos desenvolver a vida, a nova vida em Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, quando ele está falando da velha e da nova natureza, parece que ele está falando de coisas que a gente tem que viver na igreja, não é? Você está com a sua Bíblia aberta? Verso 13, desse mesmo capítulo 3, ele diz, suportem-se uns aos outros, né? Verso 12, ele diz, como eleitos e amados de Deus, revistam-os da profunda compaixão, suportem uns aos outros. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também. Verso 14, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração. 16, que a palavra de Cristo habite. A gente só está pensando na igreja, né? Olha aqui o 16 ainda, olha. Aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele está falando de igreja. A gente canta salmo, hino e cântico espiritual é aonde? É aqui, nós acabamos de cantar quando estiver frente ao mar. Mas veja que no verso 18 parece que ele muda a chave. Talvez na sua Bíblia, do verso 18 em diante, tenha até um novo título. Na minha Bíblia aqui, o título é assim, os deveres em casa. Mas vocês sabem que o texto sagrado escrito originalmente, ele não tinha versículo, nem capítulo e nem esses títulos, né? O texto é um texto corrido, é uma carta que ele está escrevendo. Então, se tirarmos os versículos, se tirarmos esses títulos, é um texto único. Ele não mudou de assunto, ele está no mesmo assunto. Porque para ele, não há distinção entre o que se faz na igreja e o que se faz em casa. Por isso que ele está dizendo que todos esses comportamentos, eles começam em casa e saltam para a vida comunitária da igreja. E aí, do nada, verso 18, ele já vai falando das esposas, e do marido, e do filho.
Devemos levar em consideração também que Paulo, ele próprio não escrevia as suas cartas, ele ditava. Tinha um secretário, um amanuense, que era Tércio, e esse sim é quem ia ouvindo e escrevendo. Por isso que às vezes muda de assunto, porque quando você fala, você vai de acordo com o que você está pensando. Mas aqui é um texto só, por isso que ele diz: louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, tudo que fizer, verso 17, seja em palavra, em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, cada um de vocês submeta seu marido, marido, ame as esposas, filho, obedeça o pai, pai, não irrita os filhos, é o mesmo assunto. Imagina você em casa, fazendo o que ele diz aqui, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Imagina se nós vivêssemos assim: oh, meu filhinho querido, arrume o seu quartinho, porque a mamãe já está cansada. Oh, mamãe, já arrumei, coloquei a coxa aqui na cama e o meu quarto está limpinho. Esse ninguém fala amém não, né? Imagina. Ô, Alessandra querida, passa para mim essa travessa de arroz. Ô, Marcelinho, meu amor, toma para lá também aqui o bife que eu preparei especialmente para você. Isso é utilizar de salmos, cânticos e hinos espirituais no contexto da família. É viver uma vida harmoniosa, que para além de eu querer ser feliz, ou fazer o outro feliz, ou coisa que eu valha, honrar a Deus com a minha atitude. Louvar ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Lá em casa, quando os meninos eram mais novos, depois eles brigam comigo, que eu usei eles como eu vou, minhas ilustrações acabou. Eu tenho que usar eles como ilustração. Eles arrumavam confusão. Mas isso é só lá em casa. Brigava. Aí eu chegava e perguntava: e o capeta, já chegou aí? Já? Vai embora? Como é que é? Porque isso que vocês estão fazendo aí deve ser o Satanás que está fiando um trem no vocês aí para vocês estarem. Diz que ele tem um trem lá para espetar os outros. Não é esse o tipo de vida que nós devemos viver. As características das nossas famílias, irmãos, nesse novo tempo, né, são características interessantes. Primeiro, elas estão tecnologicamente conectadas, mas relacionalmente distantes. O que isso quer dizer? É que às vezes a mãe faz o almoço e precisa chamar os filhos pelo WhatsApp. Mandar mensagem, ele está ali no quarto do lado, mas precisa mandar mensagem: o almoço está na mesa, vem rápido. Ou liga para ele ver a chamada, né? Quem nunca fez isso, né? Você quer que uma pessoa veja uma mensagem sua e ela nunca vê, você liga. Aliás, estou procurando um texto bíblico para eu falar que é pecado a pessoa desabilitar aqueles pontinhos lá que dá para a gente ver que a pessoa leu. Quem souber um texto bíblico para mim pregar sobre isso, estou doido para falar disso, mas ainda não encontrei base bíblica. Raiva que me dá de mandar um trem para os outros e não saber se ele leu, se ele não leu, se ele viu, se ele não viu. Não é, irmã? Não é de Deus, não. Isso faz ira na gente. Nós queremos saber se leu, e se leu e não respondeu rápido, nós queremos perguntar, você não vai falar nada, não. Nós gostamos, é assim. A tecnologia, então, para esconder, não vale a pena. Mas ainda estou achando, e vou até fazer uma varredura nas redes sociais aí, para botar em disciplina quem está botando aquele negocinho apagado lá. Vai. Assim estão as famílias, tecnologicamente conectadas. Mas elas se desconectaram dentro de casa. Segunda característica, elas estão influenciadas pela cultura do relativismo moral. O que é o relativismo moral? É a cultura desse nosso tempo, né? A chamada pós-modernidade, onde nada se sustenta por muito tempo. Hoje em dia, uma das coisas que a gente mais ouve é: cada um tem a sua verdade. Ah, não é essa a minha opinião. Ah, eu não concordo com isso. Agora mesmo eu estou falando, você deve estar pensando: não concordo. Discordo. Ah, não, tem aquele pastor lá da internet lá que é mais legal.
Eu estou tentando até vestir igual ele, mas a palavra às vezes tem que ser mais dura, que aí não tem jeito. O casco pode mudar, mas o interno continua. O relativismo moral, ele diz assim, tem nada a ver, ou então depende. Raiva que me dá quando eu pergunto a pessoa, depende. Tudo é depende. Depende do que, criatura? Tem posicionamento? Depende. Né? E assim os filhos também vão tendo uma formação moral via internet, e que às vezes baseado nesses valores relativos. Não, existe absoluto, sim, existe verdade e mentira, existe certo e errado, existe Deus e Satanás. Não é depende, não. Outra característica é que as famílias estão também fragmentadas, cada vez mais fragmentadas, cada vez mais famílias realmente fragilizadas, e uma alta taxa de divórcio, né, que nós vemos em nosso tempo como nunca foi visto. E com esses divórcios, separações, vem o abandono parental, os conflitos no lar, muitos filhos crescem sem referência saudável de pai e de mãe. São frutos dessas condutas, né, de comportamentos e de relacionamentos fluidos. Como disse um filósofo, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. Ou seja, não existe verdade, não existe certo, casamento, se não der certo, separa, e assim vai. Mas uma coisa é certa, os lares continuam carentes de uma espiritualidade genuína. Falava ontem com os nossos grupos de líderes, né, de PGMs, de células. Ontem foi a nossa reunião da coordenação. E falando sobre o nosso desafio, né, que é exatamente levar paz às famílias, às casas de paz. E vários grupos já estão fazendo as casas de paz uma bênção, né? No final do culto, nós vamos cantar a musiquinha da casa de paz. Cadê os músicos? Foram embora? Eu vou fazer assim agora também. Um dia eu vou vir pregar, eu vou pregar primeiro. Aí eu vou embora. Larga eles cantando aí. Vou dar o troco. Mas não, tá tudo sentadinho ali, bonitinho. Música eu não vejo mesmo, não. Outros se esconde atrás das pilastras. Você vai cair na Afonso Pena aí. Mais um pouquinho aí, você cai lá. Ou seja, ainda aí eu dizia para os meninos lá da coordenação, eu acho, irmãos, nunca foi tão fácil falar de Jesus e as pessoas atenderem. Todo mundo está com uma sede muito grande de Deus. É direto. Eu me lembro, eu saía para pregar, como é que chama? Aqueles folhetos, né? Evangelismo nas igrejas antigamente, era domingo à tarde, quando ninguém estava na rua mais, a gente saía para distribuir folheto. 3 horas da tarde, tome folheto. Os gatos pingados que a gente achava não queria receber o folheto. Mas hoje não, as pessoas estão precisando de uma palavra, e elas estão abertas no nosso trabalho, na nossa escola, na vizinhança. Quem não quer uma casa de paz? Quem não quer paz no lar nos nossos dias? Todo mundo quer. E é interessante que em vários grupos, né, em vários PGMs, os próprios membros do PGM, faz uma casa de paz comigo. Bacana, mas faz com alguém, porque aí você traz paz para a sua casa e ainda para o outro. Olha que beleza. Por quê? Há uma carência de espiritualidade genuína. As pessoas estão abertas à mudança, talvez como nunca estiveram, porque como a tecnologia ela vai nos fazendo mudar a nossa mente, a nossa visão de mundo. Hoje em dia é impossível. A única coisa que não muda, já disse alguém, é a própria mudança. No nosso tempo, a única coisa que não muda é a mudança. Amanhã você pode chegar no seu trabalho, tem uma outra tecnologia lá, tem um outro curso que você tem que fazer para se atualizar, não é assim? Todas as áreas, todas as áreas. Uma busca por sentido da vida, por cura, por restauração. Então, se é assim, a palavra de Deus, ela, como sempre, tem resposta para a nossa vida. Talvez não é aquela que a gente gosta, não.
Porque a Bíblia, irmãos, não é um livro de posso e não posso. Tem gente que pega a Bíblia e fala assim, a Bíblia é um livro de posso e não posso. Deixa eu ver se eu posso usar bermuda. Deixa eu ver se eu posso cortar o cabelo. Não, a Bíblia não serve para isso. Ela não serve para isso porque ela é um livro atemporal, acultural. Ela tem princípios. Claro que esses princípios aplicados à época ou para a época em que a Bíblia foi escrita, eles eram realizados de uma maneira. Por exemplo, o princípio da adoração. No Antigo Testamento, levava-se um cordeiro para ser imolado no altar. Já na época de Jesus, já não se faz isso mais. Eles iam ao templo. E aí os espertos dos cambistas, né, criaram o dinheiro do templo. Então você tinha que trocar o denário, que era o dinheiro secular, pelo dinheiro do templo. E aí é que tinha um problema. E Jesus ficou, inclusive, bravo com isso, com aquele povo trocando dinheiro, fazendo casa de câmbio na porta do templo. Esse era o problema. Mas o princípio da adoração existiu no Antigo Testamento, existiu no Novo Testamento, existiu na história da igreja, existe hoje. O princípio permanece, a forma mudou, mas a essência permanece. A Bíblia é um livro de essência. As formas mudam, mas os princípios permanecem. E o princípio da família é imutável. Pode ter famílias formadas de maneira diferente. Na Bíblia mesmo, nem toda a família era formada de papai, mamãe e filhinhos. A família de Betânia, por exemplo, Marta, Maria e Lázaro, eram 3 irmãos. E nem por isso deixou de ser família. E nem por isso deixou de ser uma família funcional. O que faz uma família ser disfuncional ou não cumprir o propósito dela, não é a sua formação, mas é o propósito que ela talvez não está alcançando. E o propósito está descrito aqui. O que é então necessário para que uma família seja ajustada? Em primeiro lugar, é preciso que os casais estejam conectados, porque casais conectados vão gerar relacionamentos ajustados. Vamos falar todo mundo? Casais conectados, relacionamentos ajustados. 1, 2, 3. Deixa eu ver os casais aqui, deixa eu ver os casados aqui. Ei, beleza. Muito bem. Agora, o princípio bíblico ele vale, e o princípio bíblico está aqui. Isso independe da cultura. Porque um princípio, como eu disse, ele vale para todos os tempos, para todas as culturas. Verso 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido, como convém no Senhor. Por que Paulo pede submissão às mulheres? Ora, se fosse para chover no molhado, não estaria escrito na Bíblia. O próprio evangelista João diz que muitas coisas foram escritas a respeito de Cristo, mas nem todas foram registradas, porque não teria papel suficiente para caber. O que está registrado aqui é para o nosso ensino. Por exemplo, muita gente fala assim, por que Jesus não falou sobre dízimo? Muito. De fato. Mas para que ele ia falar? Se todo judeu, ele dizimava até a hortelã e o cominho que ele plantava na horta dele. Era um princípio que eles já tinham. Ele já tinha introjetado o princípio do dízimo. Jesus não precisava ensinar. Ele ensinou aquilo que não estava introjetado ainda, que era a misericórdia, que eles praticavam o dízimo, mas esqueciam da misericórdia, esqueciam do próximo. Seguindo essa mesma lógica, por que Paulo escreve apenas às mulheres que se submetessem? Porque elas naturalmente não se submetem. Irmãs, não fica bravo comigo, não. Até achei que você, Sônia, estava fazendo assim não para mim aquela hora, porque você não concordou com o versículo. Mas depois eu entendi. O princípio está claro. Sabe quando as coisas se desorganizaram? Na queda. Lá no Éden. Lá no Éden. Ali, Deus disse assim, depois da queda e do pecado, a mulher, olha, o seu desejo vai ser para o seu marido. E você
vai submeter a ele. Ah, se a Eva pudesse pegar uma pedra e dar uma pedrada em Deus. Ali a coisa desajustou. Ali, esse vírus da insubmissão passou para o coração. Por quê? E estou falando do contexto do casamento, não estou falando da liderança feminina. São coisas distintas, tá bom? São coisas distintas. É no casamento que a mulher deve estar submetida ao homem. Senão você tem uma chefe nos seus vídeos e fala assim, não, o pastor pregou ontem que eu não posso estar submetida a mulher nenhuma. Primeiro que isso não está na Bíblia, não é isso que eu estou dizendo. E é bom você obedecer a sua chefe, porque senão você perde seu emprego. Aliás, as melhores pessoas com quem eu trabalhei foram chefes mulheres. Elas são mais bravas, né? São mais... cobram mais. Mas também têm uma sensibilidade muito grande. Gosto muito de trabalhar com as mulheres. O homem, primeiro, é um bicho muito feio e sem graça. E as mulheres, elas são mais compreensivas. Mas estou falando no contexto do casamento. É nesse contexto que eu estou dizendo. Tá bom? Mas por quê? Porque as mulheres têm medo de submeter com confiança. Onde está o medo da submissão? Não é o medo de se submeter ao marido, mas é o receio de que ela não será protegida da maneira como ela precisa e merece ser protegida. Esse é o medo. Daí a insubmissão, que a gente poderia chamar também de uma proatividade feminina. Porque tem marido que é tão devagar, quase parando, que se ela não tomar iniciativa também, o mundo acaba. Eu brinco com a Elisandra, né? Que é uma mulher submissa. Né? Fala que é. Viu? Falou que é. Ai dela se não falar que é. Mas ela ficou semana passada, não vou contar um negócio aqui. Falando que a minha ilustração acabou, agora eu tenho que usar a família. Semana toda, viu, Mário? Você já escutou essa hoje lá de manhã na igreja da ilha. Falei demais, hein? Foi dirigindo para lá, para Belo Horizonte. Assumiu, irmãos. Ó, para você ver, porque eu estou falando da liderança feminina, hein? Viu, William? Você está aí só atento. A presidência da União Feminina Missionária Batista Mineira. Não sei bem o que é isso não, mas pelo nome, um nome assim tão poderoso, deve ser uma coisa boa. Eu esperei que ela chegasse aqui na quinta-feira com os batedores, aqueles da pá, 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 pá. Mas não foi não. Mas dirigiu, meu filho, para cima e para baixo. Viu, Rogério Mendes? Foi lá em Bom Despacho, perto de Goiânia lá quase. E voltou. Aí chegou quinta-feira, volta de 5 horas da tarde, tinha a célula para a gente ir lá na casa da Josiane, do Elis, aniversário, lá no Novo Vila Bretas. Como ela dirigiu o dia inteiro, eu como marido amoroso, fui dirigir, né, o carro, lógico. Estou indo. Ó, o sinal ali, você está vendo o sinal não? Ah, tá. Aí eu já pus a seta para virar à esquerda, que eu precisava pôr gasolina no carro. Não, é reto. Aí eu não sabia se eu virava, se eu ia reto, acabou que fechou, eu freiei, o motoqueiro quase bateu, passou, falou um versículo bíblico para mim, fez um joia, mas não foi com esse dedo, então não entendi até agora que gesto foi aquele. Mas vamos embora. Vamos embora. Mas ali não tem um posto? É ali o posto. Eu já ia no de cá. Tem outro cá também, já era o caminho. Mas eu falei, não, vamos para lá. Estamos indo para a célula. Feliz. Vamos no posto. Aí daqui a pouco, vamos de novo. Não, não é aí não. Aí chegando lá na casa, a hora que eu vi, é para cá. Aí põe ré no carro, aí estou dando ré no carro. Estava uma obra lá, quase que eu enfio o carro no buraco da obra que estava lá.
Nisso que eu estou sendo, vem outro motoqueiro, porque o motoqueiro aqui parece que ele brota assim do chão, né? Por fim, eu quase falei, minha filha, pega o carro, então, vamos levar, pode levar. Mas aí já tinha chegado. Na volta, como tinha muito visitante no carro, ficou mais tranquilo. Aí a gente tem que dar testemunho, né? Tem que dar testemunho. Irmão, é assim que funciona. Está lá o genezinho. Mas é uma submissão no Senhor. Uma submissão voluntária, respeitosa, espiritual. Agora, submissão não é permissão para abuso, não, irmãos. Não é isso que o texto está dizendo. Lá em Itatiaia, uma vez um casal brigou. O marido, a esposa era crente, o marido não tinha convertido ainda, bebia uns golos, mas fez uma adesão em Cristo, então ela já cobra, porque a mulher é assim também. O marido converteu hoje, amanhã ela já quer que ele seja o santo com a aureolinha na cabeça. Não é assim, não. O homem bebeu umas biritas a mais, ela me liga. 2 horas da manhã, me acorda. Pastor, fulano está me batendo aqui em casa, pastor. Eu falei, você está ligando para mim para quê? 2 horas da manhã, eu dormindo, igual um anjo. Ah, pastor, o que eu faço? Liga para o 190. 190. Ué, mas eu vou chamar a polícia. Já devia ter chamado, minha filha. Você já devia ter chamado. Você não chama hoje, não chama amanhã, daqui a pouco vem o rabecão na terça-feira te buscar. Não é disso que nós estamos falando, não é abuso. Abuso tem que ser denunciado. Seja para o pastor, para o padre, para o psicólogo, para o médico, sei lá por quem. Não pode. Não é disso que nós estamos falando. Não é de autoritarismo. Mas é de uma relação de amor em que a mulher também se sente protegida por esse bendito desse homem que falou que ia amar até que a morte separe. É isso. A submissão é amor. Porque qual mulher que não se submeterá se sentindo amada, protegida, sabendo que ela não precisa preocupar com a fatura que comprou, com a conta de luz que vai chegar, com aluguel se vai ser pago ou não vai, porque esse banana não toma atitude na vida? Como é que vai submeter um negócio desse? E qual que é o mandamento para o marido? Amar. E por que Paulo manda amar? Porque o homem não ama. Ou pelo menos não demonstra esse amor. Como é que o homem chama amor? Aliás, como é que chama o sexo? Amor, fazer amor. Assim que chama? Fazer amor. Coisa de homem. Quem inventou isso deve ter sido um homem. Vamos fazer amor? Fazer amor. Por isso que a gente não surpreende quando um pai estupra uma filha, um padrasto, ou mata. A gente não surpreende. Mas quando uma mãe faz isso, vira notícia nacional. Há um tempo atrás, irmãos lembram, em Belo Horizonte, uma mãe teve uma criança, botou no saco do supermercado e jogou na Lagoa da Pampulha. Vocês lembram até hoje, já tem bastante tempo. Virou notícia internacional. Por quê? Não é normal que uma mãe faça isso, porque a mãe ama até demais. E amar demais faz mal, inclusive, também. A mãe estraga o filho por muito amor. E o pai porque não ama. Por isso Paulo fala, maridos, ama a sua esposa. E não é qualquer amorzinho, não. Não é falar amorzinho, não. É um amor sacrificial. Como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. É esse o nível do amor. É o amor ágape que aparece lá no texto. Não é eros, que é o amor de um homem para uma mulher. Não é filos, que é o amor fraternal. Mas é ágape, que é o amor que ama incondicionalmente. Fizemos aqui a cerimônia, foi ontem, né? Do irmão Emilson e da irmã Rutilé. 50 anos casados. Foi aqui nessa igreja que eles casaram.
irmão Luiz estava aqui. 50 anos. O povo fez a conta de quantas manhãs, eu já esqueci. Alguém lembra? Entendi não. 18.250 noite. Ah, bom. Se contar a noite, vai para 52, né? Que é um a mais. Isso faz muita diferença. Irmão, 18 mil. Imagina. Quando você casar com o camarada, você falou, você vai ter que acordar do lado dessa dona aqui, 18.552. Eu não tinha feito as contas. E ainda vai viver mais uns 20. Amor, olhar, aquela dona te fez raiva o dia inteiro, mas quando está dormindo, ela fica parecendo um anjo, né? Os olhinhos fechados. Fala, mulher, que você me fez raiva desse tanto e agora você está aí, bem dormindo. E a gente fica acordado. Eu de vez em quando acorda, ela fala, acorda. Estou querendo dormir, não. Você fez eu ficar preocupado com esse assunto que você falou. Que a mulher assim, deita na cama e fala um assunto com a gente, cabeludo. Está sabendo que eu desceu com o filho, não sei o quê? Não. Oi. Aí eu que não durmo. Não acordo, então nós vamos ficar acordados os dois aqui. Não é? E você pensar que você vai dormir com aquele camarada 18 mil, 19 mil. É amor, mas é um amor sacrificial mesmo. É amor. Ô, camarada, olha aqui para mim, em nome de Jesus, os maridão, levanta a mão os maridos aí. Agora não quer levantar a mão não, né? A tarefa de sustentar o seu lar é sua, de cobrir sua família, seus filhos, sua esposa é sua. Sua. Me dá uma raiva. Esses casais querem casar. E pode, eu falo mesmo. Não, nós já fizemos a conta, vamos dividir o aluguel para lá, para cá, para cá, para cá. Mas a responsabilidade é sua. Pode dividir, mas saiba, a responsabilidade é sua. E se o emprego dela falhar, você vai dar seus pulos. Isso é responsabilidade sua. Você sustentar a sua casa. É isso que está na palavra de Deus, isso não muda. As mulheres cada vez mais vão para o mercado de trabalho e tem que ir mesmo, glória a Deus porque vão, mas é para ser ajudadora. Esse é o papel dela. Não é para ser a principal provedora do lar, não. Ainda que ela ganhe mais, porque eu não estou falando de valor de ganhar mais ou menos. Ainda que ela ganhe mais. O principal provedor do lar é o marido. Ou então não casa. E o pastor Bruno falou um negócio que eu nunca tinha pensado. Eu fico bravo comigo, sabe? Eu leio a Bíblia tanto e o povo acha coisa aqui que eu devia ter achado primeiro que eles. Eu sou muito burro mesmo. Deixará o homem, seu pai e mãe, ele falou. Quem lembra o que ele falou sobre esse versículo? Nem vocês lembram também, vocês são igual eu também, né? O texto não diz assim, deixará o menino, papai e mamãe, não. Casamento não é para menino, é para homem. O Bruno falou, mas agora eu vou usar isso aqui direto agora. Casamento é para homem, deixará o homem, o pai e a mãe, é deixar, amigo. Deixar. As mamães não gostam que deixe, mas é para deixar. Em nome de Jesus. Viu? Você está rindo, Esther? Posso que você não quer deixar. Deixar. Se vira nos 30. Se lasca para lá. Não quis casar? Tchau. Não para não. O marido amoroso, ele traz um lar saudável. A pergunta que os maridos devem fazer é essa: será que o meu cônjuge se sente protegido e amado por mim? Sua esposa pode dormir tranquila, sabendo que o aluguel vai ser pago, que você vai dar seus pulos?
Ou você fica tranquilo esperando ela dar os pulos, os filhos dar os pulos? Então vai virar homem. Dá tempo ainda. Dá tempo. Uma segunda coisa, já estou caminhando para o final, eu não preciso o louvor ainda vir não, que ainda vai demorar um pouquinho só. Quando eu faço, estou caminhando para o final, eles levantam e vêm, né? Fica aí mais um pouquinho. Pais e filhos conectados, corações alinhados. O verso 20, a palavra de Deus é maravilhosa. Verso 20. Filhos, em tudo obedeçam os seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Deixa eu ver os filhos aqui que ainda não são pais, né? Todos somos filhos. Filhos que ainda não são pais. Ai, Brian, você não é filho não, Brian? Você é filho de jogadeira? Levanta a mão. Todo mundo é filho. Muito bem. Parabéns. Eu conversei com seu pai essa semana, tá? Então vamos ter uma conversa. Meu amigo Josué. Filhos, a Bíblia diz, em tudo obedeçam. Não é se o seu pai é cachaceiro, você não obedece, não. Ele diz, em tudo obedeça. Não é sua mãe, sem sabedoria, grita com você o dia todo, você não obedece, não. É em tudo obedeça. Não é sua mãe meio tanto na cabeça, tudo obedeça. Não é seu pai arbitrário, em tudo obedeça. Porque o único mandamento com promessa é esse. Tem uma recompensa. E quem não segue, morre mesmo. Morre. Uma família que eu acompanhava ainda em Belo Horizonte, o filho se envolveu por caminhos terríveis. Um menino de 20 e poucos anos. Já tinha 3 filhos, inclusive. Mas dava trabalho, dava trabalho. Tem uma vez que esse menino entrou, inclusive, no culto. É graça de Deus mesmo. Entrou armado no culto. E daí a pouco tempo foi executado. E eu ouvi algo daquela mãe que eu nunca tinha ouvido e achava que nunca ia ouvir. Mas ela disse, pastor, olha que dureza. Vai ser um descanso para mim, que eu já não estava aguentando mais. Eu já não estava aguentando mais. E ela criou os 3 netos, né? Mas que tristeza um filho pode trazer para uma mãe, que a morte dele é um alívio. E nós estamos falando de um filho de 80 anos, não, estamos falando de 20 e poucos anos. A vida longa é vida também, vida aqui. Não é só eternidade, não. Honrar pai e mãe é uma obediência que agrada a Deus. Isso é um valor espiritual. Nada de ficar batendo porta na cara de pai e mãe, não. Nada de dar de ombros, não. Vai escutar, sim, senhor. Ele está falando, você para, escuta. Ouve. E Deus te deu 2 orelhas e uma boca só para você escutar mesmo mais, que Deus é sabido demais. Tudo que ele fez, imagina se ele fizesse o nosso nariz para cima. Quando chovesse, como é que nós íamos fazer? Está para vocês, jovem. 2 ouvidos é para escutar mais. Uma boquinha só para falar menos. Escuta. E olha, deixa eu contar um segredo para vocês. Nem sempre os pais estão certos. Eles erram e às vezes estão errados. E fala a coisa certa na hora errada. E fala a coisa certa de uma maneira errada. Aliás, erra demais, pai e mãe. A gente não admite não, porque a gente é meio orgulhoso assim, né? Mas a Bíblia não diz assim, quando eles estiverem errado, vocês não obedecem. Não, a Bíblia diz, obedece em tudo. Você vai ter uma promessa. Escuta. Dá ouvidos. Nada de virar as costas, nada de bater a porta. A pergunta é, como eu tenho tratado os meus pais? Eu estou honrando eles ou apenas suportando? E pais. Vou passar o microfone aqui para um... Vamos lá. Não irritem os seus filhos. E é bom da gente pregar que a gente prega para a gente mesmo, né? Uma vez chamando a atenção da minha filha, ela virou para mim e falou assim, rapaz, o senhor nem parece que é psicólogo. Eu falei, não, para você eu não sou mesmo, não, sou pai. Uma coisa é lá no consultório, né, Edilemar?
Essa coisa é no chão da vida. Mas isso aqui vale. Eu estou pregando para mim agora como pai. Porque eu irrito esses meninos também. Não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Eu acho que uma das faixas etárias hoje, irmãos, que mais tem apresentado casos de depressão, os nossos psicólogos e médicos podem certificar isso também, é a adolescência. Como a coisa está de uma maneira terrível. Por isso nós queremos que os adolescentes participem também dessas rodadas de conversa que nós vamos ter na quarta-feira. O pastor Edgar vai explicar para vocês. Não começa já quarta não, tá? Vai tudo ser explicado como é que vai ser. Porque a gente precisa conversar sobre isso. Precisa conversar sobre essas coisas. E um dos focos é a família. Famílias muito rígidas. Por outro lado, muito liberais. É preciso achar um equilíbrio. Uma obediência que agrada a Deus tem Jesus como modelo de filho. Uma família ajustada ensina os filhos a respeitar limites. Lembra, Belo Horizonte, certa vez uma moça de 14, 15 anos se converteu, só ela na família era crente. E ela tinha uma vida um pouco desregrada, vamos dizer assim. E as outras adolescentes da igreja todas tinham paz, e tinha hora para chegar em casa, e hora para sair. Um dia ela chorou e falou assim: pastor, eu acho que meus pais não me amam. Eu disse: por quê? Porque ele não está nem aí, eu saio de um dia, volto no dia seguinte, fico 2 dias fora de casa, e ele nem está aí para mim, ele nem liga. Ela estava falando assim: pastor, meu pai não me ama porque ele não coloca limite em mim. E às vezes pais hoje estão achando que os filhos não precisam mais de limites. E o adolescente, ele pede o tempo todo, ele vai nos testando o tempo todo para ver o nosso limite, isso é próprio. Obediência. E o adolescente do Senhor é um adolescente diferente. Que ele tem todos os hormônios aí pululando, mas ele tem Jesus no coração. Ele tem o Espírito Santo que traz domínio próprio para ele. E vai dizer a ele: obedeça. Sua mãe está errada, ela não entende isso aqui não, mas obedeça. Você pode saber muito mais de tecnologia. Hoje eu estava perguntando para a Bia, para vocês verem como é que eu estou arcaico, irmãos. O que é o link da... como é que chama? O link da bio. Que eu olho no negócio e falo assim: vai no link da bio. Que negócio é esse, que é link da bio desgramado, que eu não sei o que é isso. Ela me explicou já, agora já estou sabendo, o link da bio. Posso que muitos de vocês estão rindo, mas também não sabia, tá? Vocês vão procurar, pergunta o filho adolescente de vocês que ele vai dizer para vocês onde é que está o link da bio. Vocês podem saber muito mais de tecnologia, queridinhos, mas de vida os pais sabem mais. É uma conexão, um ajuda o outro. Um ajuda a encontrar o link da bio e o outro ajuda a viver bem a bio, que é a vida, né? Vou dar até para pôr lá no Instagram isso aqui, hein? Pode pôr lá. E por último, aliás, já estou no último. É os pais não irritar os filhos, né? Provocar, cobrar demais, corrigir sem amor. Pais têm que corrigir, mas com amor. O resultado: filhos desanimados, sem identidade, depressivos, com coração duro, não respeita a autoridade. Mas queremos criar filhos com equilíbrio, amor, limites, presença emocional. A pergunta é: o meu filho sente medo de mim ou respeito e confiança? Irmãos, lares saudáveis têm filhos que obedecem com alegria, pais que disciplinam com sabedoria. Eu quero deixar aqui um desafio para redescobrirmos o valor da presença em nossa família. Do olho no olho, da conversa verdadeira, do sentar à mesa, do comer juntos, do fazer o culto doméstico, pelo menos 3 vezes por semana. Sabemos da vida agitada que a gente leva, mas pelo menos 3 vezes por semana. De orar juntos, de conversar, de saber quais são os propósitos da vida de cada um de nós. Os princípios bíblicos permanecem. Nenhum avanço tecnológico vai mudar isso. Se o povo da música quiser vir, agora já pode vir. Em nome de Jesus.